E não há também nenhuma dúvida de que a resposta estatal não pode ser insuficiente. A resposta estatal, ao aplicar a pena, o judiciário, dentro da razoabilidade, proporcionalidade e adequação da pena, principalmente da pena privativa de liberdade, deve observar como determina a legislação penal o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aqui, ministro presidente, ministro Flávio, ministra Carmen, ministro Zanin, aqui é muito importante não só a reprovação, e a reprovabilidade é gigantesca, mas também a prevenção. Nós não podemos mais, e o Brasil, por meio do seu poder judiciário hoje, encerrando o quarto núcleo, é o núcleo 2, mas o quarto núcleo dos autores principais, os réus principais, o Brasil não pode mais flertar com tentativas de golpe. O Brasil não pode mais admitir, sejam políticos, sejam civis, sejam militares, sejam agentes públicos, que pretendam encerrar a fase democrática que começamos novamente, e depois de longos anos, mais de 2 décadas de regime militar, com a reinauguração do Estado Democrático de Direito, com a Constituição de 1988. A reprovabilidade deve deixar do crime e a fixação da pena para prevenir, deve deixar bem claro que não é possível mais que se tome de assalto o Estado, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional, ABIN, se tome de a Polícia Rodoviária Federal, para tentar um determinado grupo que, repito, se transformou numa verdadeira organização criminosa, queira se manter no poder eternamente. Com esses discursos de que a sociedade está a exigir a manutenção deles no poder. Não é possível mais, e exatamente por isso, não é possível mais discursos de atenuante em penas aplicadas depois do devido processo legal, aplicadas depois da ampla possibilidade de defesa, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia. E o Supremo Tribunal Federal e os poderes constituídos e o Ministério Público, a ação foi primordial nesse caso e rápida, as instituições e os poderes não tolerarão, como não toleramos, qualquer atentado contra a democracia, o Estado de Direito e as instituições democráticas. Exatamente nesse sentido é que a aplicação da pena tem fundamental importância, com imparcialidade, com igualdade, com coerência, mas é importante que a resposta estatal, como disse nosso presidente da turma, ministro Flávio Dino, a resposta estatal não é vingança, mas a resposta estatal deve ser dura para punir aqueles que tentaram acabar com a democracia no Brasil e evitar que outros se arvorem de substitutos do povo, que ano que vem novamente será chamado para votar e escolher seus representantes, e com a certeza que, assim como em 2022 a democracia foi garantida no Brasil, em 2026 será, 2030 e assim por diante. E esse Supremo Tribunal Federal sempre estará aqui a postos para defender a democracia, para defender o Estado democrático de direito, tenha voltado ou não para a casinha. A nossa casa, ou a nossa casinha, como agora se fala, a nossa casinha é a casinha da democracia, a nossa casinha é a casinha do Estado de Direito, é a casinha do respeito à Constituição. Nós não precisamos de uma casona para isso, nós não precisamos de luxo para isso, nós precisamos do respeito às regras constitucionais.
Dessa forma, presidente, no voto eu faço a ponderação com os outros núcleos, faço a ponderação com os quase 2.000 condenados pelos atos de dia 8 de janeiro e aponto aqui as circunstâncias judiciais de cada um. E iniciando como fiz nos 3 núcleos anteriores, com as condutas mais graves de forma decrescente. E a conduta mais grave aqui nesse núcleo é inconteste que a conduta mais grave é de Mário Fernandes, do general, agora reformado, Mário Fernandes. A gravidade, a intensidade da culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime são amplamente desfavoráveis. Vossa Excelência bem lembrou que se nós estivéssemos em guerra, ele seria considerado um traidor da pátria, um traidor do país. Então, realmente, como general do Exército Brasileiro, como alguém que se utilizou da formação nas Forças Especiais, desempenhou função relevantíssima, estratégica nos delitos estruturados pela organização criminosa, na reunião ministerial de 5 de julho, no planejamento Punhal Verde e Amarelo, na Operação Copa 2022, na minuta do golpe, na pressão ao comandante do Exército e na feitura do gabinete, na estruturação do gabinete de crise após a consumação. Todas as circunstâncias do crime são totalmente desfavoráveis ao réu. Dessa forma, presidente, no caso de organização criminosa armada, no artigo 2, caput, parágrafo 2º e 4º, inciso 2, com base nas circunstâncias do artigo 59, amplamente desfavoráveis, eu aplico a pena base em 5 anos, recordando, que é sempre bom para aqueles que nos ouvem, que a pena é de 3 a 8 anos. Aplico a pena base em 5 anos. Na segunda fase da dosimetria não estão presentes causas atenuantes ou agravantes, mas na terceira fase, é uma causa de aumento de pena por haver participação de funcionário público, aumento a pena para 6 anos e 6 meses de reclusão. Em relação à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do Código Penal, a pena é de reclusão de 4 a 8 anos, eu fixo a pena base em 7 anos. Em relação, e não há outro aumento de diminuição, a pena base se torna a pena definitiva. Em relação a golpe de Estado, artigo 359-M do Código Penal, a pena é de 4 a 12 anos, eu fixo a pena base em 8 anos, tornando-a definitiva. Em relação ao artigo 163, parágrafo único, o artigo 163 aqui presidente, em relação ao primeiro crime de organização criminosa, acabei deixando de mencionar a fixação de 40 dias multa, fixando cada dia multa em um salário mínimo, porque cabe a pena multa na organização criminosa. No caso do 359L e 359M, não há previsão de pena de multa. Nos outros 2 crimes, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado, assim como fixamos para todos os demais réus, em todos os núcleos, fixo a pena em 2 anos, a pena final em 2 anos e 6 meses. No primeiro de detenção e 50 dias multa, cada um num salário mínimo, e no segundo são também 2 anos e 6 meses, mas de reclusão e 50 dias multa. Consideradas as penas fixadas, fixo a pena do réu Mário Fernandes em 26 anos e 6 meses, sendo 24 anos em reclusão, regime inicial aberto, 2 anos
e 6 meses em detenção. E 120 dias multa, cada dia multa no valor de um salário mínimo.